pessoal, nas aulas passadas a gente iniciou o conteúdo da Revolução Francesa. Eu expliquei para vocês que é um conteúdo grande, afinal a Revolução durou 10 anos, e que é um dos conteúdos mais importantes dentro da disciplina de História. Por quê? A Revolução Francesa é considerada um divisor de águas, porque foi a primeira vez na história do mundo que o povo simples teve a coragem de desafiar o seu rei. Então ele muda completamente a forma das pessoas viverem no mundo inteiro. A partir daquele momento, o poder dos reis vai ser bem questionado. E por que isso aconteceu na França, o reino mais antigo do mundo? Porque a França estava com sérios problemas, era o segundo país mais populoso do mundo, por causa do inverno estava faltando alimento, o preço do pão chegou a ser o de um salário mínimo, e o rei, ao invés de resolver esse problema, gastou pouco dinheiro que a França tinha, dando esse dinheiro para os Estados Unidos se separar da Inglaterra, um problema que não tinha nada a ver com ele. E por outro lado, a sua rainha, Maria Antonieta, também não se preocupava com o povo e estava sempre preocupada com vestidos, maquiagem e cabelo. Então a situação já estava bem sustentável dentro da França, e é aí que chega aos ouvidos dos franceses as ideias dos iluministas. E mais uma vez aquelas ideias dos iluministas de que as pessoas têm que ter liberdade, igualdade, elas vão ser muito fortes. E o rei vai tentar contornar a situação fazendo a Assembleia dos Estados Gerais, que são as 3 classes sociais. Eles sentam para conversar, para ver o que podia ser feito para resolver o problema financeiro da França, mas eles decidem que vão aumentar os impostos. Só que as 2 classes sociais altas, que eram a igreja e a nobreza, não pagavam imposto. Então, automaticamente, a única classe que pagava era o povo, que já estava morrendo de fome e agora ia ter que pagar mais imposto. Isso não fazia o mínimo sentido. Então, nesse momento, o terceiro estado, que era a terceira classe social, a mais pobre, se retira da reunião e inicia dentro de uma quadra de tênis a Assembleia Nacional Permanente. Uma reunião onde eles ficariam até que eles achassem uma solução para esse problema tão grave. Nessa reunião, o povo contava com 3 líderes. O advogado Robespierre, que queria ajudar o povo, mas sem usar muita violência, se melhor, que não usasse a violência. Mas depois a gente vê que ao longo da Revolução Francesa ele vai mudando de ideia e vai começando a virar uma das pessoas mais violentas da França. Tinha também o Danton, esse sempre achou que a Revolução Francesa tinha que ser feita através da violência. E também o escritor Marat, o mais violento e rancoroso de todos, um homem que viveu durante anos dentro do esgoto, e ele queria mesmo era agir com total violência em cima da igreja e também dos nobres. Então nós tínhamos 3 homens, 3 líderes na frente do povo, naquela assembleia, prometendo para o povo que eles iam resolver a situação do país. O rei se sente um pouco pressionado e ele manda as outras 2 classes sociais também se reunirem nessa quadra de tênis com o povo para ver o que eles poderiam fazer. Só que até aqui a Revolução Francesa ainda não iniciou. A Revolução Francesa, de fato, ela vai acontecer no dia 14 de julho, quando o povo invade a prisão do rei, que se chamava Bastilha. Esse é um momento muito importante, porque é nessa fase que é criada a bandeira da França, com as cores azul e vermelha separadas pelo branco. E isso demonstrava que a França, que já tinha as cores azul e vermelha, estava sendo separada pelo rei, que usava a cor branca como símbolo da sua casa real. Então eles culpavam o rei pela destruição da França, essa separação entre ricos e pobres, essa injustiça. E no dia que eles invadem a Bastilha, o povo mostra para o rei que não está de brincadeira. Eles matam os soldados, eles cortam as cabeças deles fora, eles derrubam todos os tijolos, as pedras que faziam parte da construção, e roubam todas as armas e toda a munição e soltam quem estava preso. Então o povo está deixando um recado para o rei.
olha, você não manda mais aqui, isso aqui não é mais controlado por você, você não tem mais poder absoluto sobre as pessoas. Então é um momento bem decisivo e bem assustador, principalmente para o rei. Logo depois da queda da prisão da Bastilha, começa então a Assembleia Nacional Constituinte, aonde vai ser escrito pela primeira vez a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tem 17 artigos na declaração, e esses artigos estão dizendo que todo mundo é igual, que todo mundo é livre, que todo mundo tem direito à sua propriedade, que ninguém pode oprimir outra pessoa, obrigar outra pessoa a fazer alguma coisa. Então esse documento é muito importante, tanto que ele serve de base para a Constituição de todos os países do mundo até hoje, certo? E a partir dele, dessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, usando as ideias dos iluministas, é que vai ser criada a primeira Constituição da França. E esse documento ele vai ser assinado pelo rei da França, Luís XVI, porque 60 mil mulheres peixeiras obrigam ele a assiná-la. Então também é um momento importante de lutas feministas, que não era uma coisa muito comum na época. E assim que a Constituição da França começa a ser feita, as leis que vão fazer parte dessa Constituição, elas não eram muito justas. A maioria delas só beneficiava a burguesia, até porque ela continuava permitindo a escravidão. Se alguém pode ser escravo de alguém, então as pessoas não estão sendo iguais. Então essa Constituição ela não foi ainda a ideal para a França. De qualquer maneira, as reuniões foram longas e duraram muito tempo, e é aí que surge o grupo dos sans-culottes. O que significa sans-culotte? Quer dizer sem culotte. O culotte era uma bermuda usada até abaixo do joelho por quem era rico. Na época era super moda. Então, a partir do momento que o povo diz, olha, ninguém mais vai usar o culotte, essa bermuda abaixo do joelho, porque isso lembra a nobreza, a riqueza, o luxo, a ostentação. Então, os sans-culottes eram os homens que se negavam a usar a bermuda abaixo do joelho. E eles vão ser muito importantes durante a Revolução Francesa. Nesse momento também, durante as reuniões, o rei sempre se sentava no centro. Afinal de contas, ele ainda era o dono do país. À sua direita, sentava-se o partido dos monarquistas, que eram todos os nobres que queriam que ele continuasse no poder. Por isso que quando a gente escuta falar na televisão, esse partido é de direita, quer dizer que é aquele partido mais pacífico e que ele automaticamente é a favor de quem está no poder.